Olá, nós estamos aqui no Distrito Itaqui, Distrito Verde de Inovação do IT Fórum, justamente para falar das 100 mais inovadoras no uso de TI. Estamos recebendo 100 executivos para celebrar esse marco super importante para a empresa deles e também para a carreira desses executivos e executivas. E aqui ao meu lado estão dois executivos, dois CIOs de empresas gigantes. O primeiro deles é o Cláudio Fontes, da Solar Coca-Cola. Obrigada pela sua participação. Obrigado. E também temos o Ailton Queiroz, que é o CIO da Coamo. E o tema hoje não podia ser diferente, a gente vai falar de inovação, não é verdade? Então a gente vai começar trazendo aqui um dado sobre a pesquisa mesmo que a gente levantou aí nas 100 mais inovadoras no uso de TI deste ano, que diz que entre as 5 e a principal barreira existente para iniciativas de transformação, a primeira é o conflito de prioridades e múltiplas demandas com 67%. Então vocês e os colegas de vocês indicaram que esse é um desafio super relevante. E aí eu quero perguntar para vocês, para a gente começar aqui a aquecer, como vocês fazem para lidar com tantas demandas, né? Porque assim, as áreas de negócios, a TI também tem que manter o dia a dia rodando, é o board pressionando, os líderes também, o próprio mercado pressionando, com novas tecnologias chegando. Cláudio, com você, como que você faz ali para equilibrar essa equação? O nosso time da SolarTech, ela desenvolveu uma metodologia que é exatamente de priorização com as áreas. Então as áreas são convidadas a olhar todo um roadmap de 1, 2, 3 anos. Dentro desse roadmap nós identificamos junto com eles o que realmente traz o maior retorno, tanto de melhoria de processo quanto do payback realmente daquela iniciativa. Para essas iniciativas, elas são todas relacionadas, se faz uma análise e em conjunto se tomam as decisões. Muitas vezes há determinadas iniciativas em que ela não vai trazer um payback, mas ela se faz necessária para o processo, para a companhia, e isso tem um peso. E aí se retorna, se prioriza e aí chegamos a uma lista de projetos. Claro que essa lista ela nunca é exaustiva, porque no nosso negócio ele é muito acelerado, né? Bens de consumo, CPG bebidas, então a gente está sempre ali em função de legislação, modificações, oportunidades e está constantemente revisitando, mas na medida do possível, para entrar um, outro deve sair. Esse é o mundo mais perfeito. Mas não, a gente sabe que a vida não é tão bem perfeita assim, então se faz a necessidade de constantemente estar realinhando essas necessidades de acordo com o que vão surgindo versus o que está planejado. Porque você tem um capacity e aí, se tiver, vai ter que buscar fora ou repriorizar. Mas essa é a nossa metodologia, todas elas naturalmente têm uma ficha de projeto, onde a gente cataloga tudo e depois do pós-mortem também para ter certeza que nós estamos fazendo e está trazendo retorno para a companhia. É aquilo, né? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo junto e misturado. E aí, só voltando um pouco, é legal você falar da SolarTech, que você estava me contando um pouquinho nos bastidores, né? Como a SolarTech tem impulsionado as iniciativas da Solar Coca-Cola e o que vocês têm feito ali para aprimorar a distribuição dos produtos, para que eles cheguem nos lugares certos? A SolarTech ela nasce mais ou menos no meio do ano passado. É um merge de duas grandes áreas da companhia, uma de tecnologia e outra de transformação digital. Então surge a SolarTech com skills extremamente complementares, que faz todo o sentido do mundo. O Davi está capitaneando essa área conosco, da Viviana, e ele traz um conceito super bacana, que é, você tem uma área de dados, né, que era de transformação e que estamos todos dentro de tech, uma outra área que é toda essa governança que nós estamos falando para ter foco, prioridade, dedicação, uma vertical voltada para a infraestrutura e tudo aquilo que é o suporte, telecomunicações e sistemas, que naturalmente é onde você também tem uma grande parte de governança, prioridades e que efetivamente para em pé. Para isso nós temos um suporte às nossas operações de uma forma bastante estruturada, acompanhando o dia a dia do campo, e dentro dele uma grande preocupação é o que produzir, como produzir corretamente, todo o planejamento, como você faz a distribuição. Então esse projeto que nós estamos e que nós apresentamos é exatamente esse, que visa poder atender as nossas 72 unidades de negócio hoje, que vão crescer muito nos próximos anos, com qualidade, podendo atender aos nossos clientes de uma forma correta e evitar a não ter produto dentro de todos os nossos clientes, que são mais de 400 mil em todo esse território, né, que nós constantemente estamos visitando.
Essa é uma das partes, né? E agora vamos, um time multidisciplinar de grandes áreas, entrarmos de uma forma mais estruturada mesmo para trabalharmos com OT. Esse é um dos grandes focos, né? E inteligência para dados. Essa aí uma das palavras também da vez. Exatamente. É um time muito fera na companhia e que está trabalhando com muita dedicação para isso. Ah, maravilha. Obrigada, Cláudio. Bom, passando para você, Ailton, conta um pouco para a gente o que a Coamo faz, como a tecnologia ingressou ali e aí essas demandas paralelas todas de tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. A Coamo é uma empresa que nasceu para servir ao produtor rural. Então somos hoje 32.200 produtores, né? E esses produtores individualmente eles não têm condições de fazer uma série de atividades como comprar bem, vender bem, ter assistência técnica, ter distribuição de peças, máquinas, e toda a parte de insumos, os químicos, agora, né, bioquímicos. Então, ela presta esse serviço a esses 32 mil produtores. E esses 32 mil produtores precisam de apoio desde o pré-plantio até pós-colheita, né, que vai até a comercialização. Então, esse é o papel da Coamo, é fazer esse serviço para esses 32 mil. E para isso ela tem uma estrutura hoje de 120 unidades espalhadas em 3 estados, né? Paraná, Mato Grosso do Sul e um pouco em Santa Catarina, no quesito de originação, onde estão as fazendas. E depois o produtor faz esse trabalho de preparar o solo, nós temos 400 técnicos especializados, agrônomos, técnicos, veterinários, para apoiar ele na decisão dele. Ele toma a decisão, faz o planejamento 6, 8 meses antes da safra, nós consolidamos todo esse planejamento, levamos ao mercado já parceiros, preparamos todo o fornecimento desses adubos, inseticidas, semente a gente produz grande parte dentro de casa e preparamos para o momento em que ele for plantar, isso está disponível logisticamente próximo à fazenda dele. Esse é o trabalho da Coamo. Quando ele faz a implantação da lavoura, cuida dela através do planejamento. Nós não temos controle sobre o sol e sobre a água, mas sobre as doenças exige um trabalho, um monitoramento muito constante para que você saiba quando aplicar, quando prevenir. Então esse é o trabalho do agrônomo e do agricultor. Feito esse trabalho de plantio, cuidar da lavoura, quando ele colhe, ele tem que imediatamente depositar esse produto em algum lugar. Esse é o papel da cooperativa também, que ela disponibiliza armazéns próximo à fazenda. Ele entrega isso aí, a gente qualifica, quantifica e gera uma carteira de grãos, não de dinheiro. A partir daí, quando ele decidir, ele pode decidir a qualquer momento, eu quero transformar aqueles grãos em dinheiro, a gente faz a preparação, entrega para ele o dinheiro imediatamente, não tem delay. Pegamos esse produto e fazemos daí um tratamento para gerar mais valor ainda. Esse valor pode ser por uma industrialização ou uma exportação in natura ou industrializado. Fechando esse ciclo, no final desse processo a gente apura o resultado, que a gente não chama de lucro, a gente chama de sobras ou perdas, proporcional ao que aquele produtor trabalhou naquele exercício e o devolvemos no final do ano para ele, em forma de agregar mais valor àquela produção que ele tirou da fazenda. Esse é o trabalho geral da Coamo. Uhum. E a tecnologia, a inovação entra nesse processo o tempo todo, né? Como é que vocês lidam aí com essas demandas todas que vocês precisam melhorar a todo instante, esses processos que você mencionou agora? O resultado do final do ano é o resultado da eficiência operacional, porque você não faz o preço de venda, você acompanha o preço de venda mundial de acordo com a oferta e a procura desses produtos no commodity ou no alimento. E então, para que essa eficiência operacional, né, agregue mais valor à produção do cooperado, né, a gente tem que estar sempre inovando ou melhorando os processos, né, de toda essa cadeia. A gente tem uma cadeia de valor que a gente separa ela em 5 partes, né? Então são esses 3 fontes de receita que a gente chama, né? O commodity, o alimento e os bens de fornecimento que a gente chama, que a gente não fala que o produtor compra da cooperativa ou vende para a cooperativa. Ele compra através da cooperativa e vende através da cooperativa. Mas há uma operação comercial ali para registro fiscal. Então, feito esse trabalho, a tecnologia tem que estar em todas essas atividades. Então, hoje a gente tem uma estrutura interna para cuidar de tecnologia, com
75% de todas as soluções são códigos próprios e 25% são plataformas de terceiro que complementam esse ecossistema de soluções, né? E essa solução vai desde a gestão interna da cooperativa, seus processos, até a gestão da fazenda também, né? Que nós fornecemos a esse produtor condições, através de plataforma, para que ele gerencie, ele faça planejamento de qual é o impacto financeiro na fazenda dele de uma decisão da próxima safra, né? E quais foram os custos que se realizou na safra também. Questão de ambiental também, a gente auxilia muito ele, e hoje, gerenciando essas fazendas todas, aí a gente tem condições de fornecer ao cliente, principalmente europeu, que exige, através de leis ou costumes, né, que a produção não saia de uma fazenda que esteja agredindo o ambiente, que esteja desmatando, que esteja agredindo o social. Então, todas essas garantias nós fazemos através de tecnologia, utilizando inteligência artificial, imagem de satélite, códigos próprios, código de terceiro, combinando tudo isso aí, a gente é capaz de entregar um navio isolado com um produto específico da Coamo para aquele cliente poder fazer o seu fornecimento ao cliente final, que nós somos intermediários, com garantia de rastreabilidade e sustentabilidade ambiental. Perfeito. Perfeito. Bom, Cláudio, passando para você, voltando aí, diante dessas demandas todas que vocês têm e ao mesmo tempo os aprendizados que você teve nos últimos anos, o que você pode dar de recomendação para quem também vive isso, que é a maioria, segundo a pesquisa, 67%, de equilibrar esses pratos todos? Por exemplo, a Solar, ela nasceu há 11 anos e meio aproximadamente. Nós faturávamos, à época, 3,5 bi. Fechamos agora 2024 com um faturamento acima de 15 bi. Em 11 anos, você ter um crescimento de receita tão exponencial, lógico, tem muito de análise de mercado, a forma com que nós vamos ao mercado, mas um dos grandes viabilizadores para que isso aconteça é tecnologia. E a tecnologia aplicada é o que assegura, né, os objetivos dos acionistas, dos colaboradores, dos parceiros, das comunidades, e ela está presente em todos os processos. Alguns, as próprias áreas têm condição de implementar, de conduzir, mas a área de tecnologia está para fazer acontecer o negócio do ponto de vista de avançar. Então, no nosso caso, tem processos comerciais, processos industriais, logística, distribuição, tanto no aspecto de transferência quanto o da entrega, são mais de 400 mil clientes em 18 estados, então é um processo bastante grande e para suportar todas essas grandes frentes, nós temos também uma grande área de back-office. Ou seja, o back-office ele tem, né, área de RH, de relações institucionais, compras, controladoria, fiscal, né, o time de tax. Eles têm demandas muito específicas. Ora, para suportar o negócio, trazendo melhorias de processos e automações, outras para cumprir regulamentações federais, estaduais, municipais. Então, esse conjunto, esse arcabouço que se forma, a tecnologia é esse grande habilitador. E quando nós falamos em transformação digital, a transformação digital ela vem no longo do tempo e ganha um exponencial, em minha opinião, muito forte nos últimos anos. E essa demanda só vai crescer. Há alguns poucos anos entrou muito forte o aspecto de dados, como nós estávamos conversando há pouco, e este, para mim, é um grande diferencial que hoje está, no nosso caso, dentro da área da SolarTech, e que é onde ajuda a identificar as oportunidades, definir claramente os problemas e, a partir daí, propor soluções. E o uso de tecnologia das mais variadas é que vai perpetuar a nossa continuidade, em especial, podendo trazer todos os resultados e também cuidando do meio ambiente. E, aproveitando que eu estou aqui no Itaqui, é muito bacana você estar aqui falando de tecnologia e vendo como que a gente pode também ter um olhar especial para o ESG. Isso é fantástico para mim. Não, com certeza. E as demandas elas sempre vão existir
E aí é como você disse ali no começo, né? Elas precisam mexer um ponteiro da empresa, mas ser bom para todos os lados, né? Para a empresa, para os acionistas, para os funcionários, para o meio ambiente. Então tem que equilibrar tudo isso, né? É verdade. Agora, Ailton, você teve algum aprendizado importante nesses últimos anos? Alguma recomendação que você possa dar para os seus colegas para, de fato, conseguir avançar nas iniciativas que precisam ser avançadas, mas ao mesmo tempo ali cuidar do dia a dia? Ter essa TI ambidestra mesmo? Não sei se seria uma recomendação, mas para nós está dando certo, né? O que a gente fez foi criar uma estrutura que divide a cadeia de valor em suas partes importantes. Aí você faz um BSC priorizando aquilo que é importante na estratégia da empresa, né? Então hoje a empresa está na faixa de faturamento aí de 28, 30 bi, depende da condição da safra, preços médios, né? E aí você define os macros assuntos. Esses macros assuntos orientam as áreas de negócio onde é que eles devem aplicar esforços. E a TI está junto com isso. A gente divide a empresa também em 16 squads e cada squad disso aí pode ter 1 ou 2 ou 3 equipes focadas naqueles assuntos. Permeando tudo isso aí, tem a parte do legal, né? Porque você tem que equilibrar bastante o legal, porque você não trabalha com negociação, né? É aquela data e pronto, né? Então, essa equipe, junto com esses gestores, obedecendo a esse planejamento estratégico, faz com que a gente consiga equilibrar. Não é harmonizar tanto assim a demanda e o investimento que vai ser feito naquele ano, ou às vezes até um projeto de um pouco mais de que um ano, né? Porque, por exemplo, a gente está começando com 2 empreendimentos, uma que é industrial, né? A gente já tem 12 indústrias, estamos colocando uma de etanol de milho, um investimento aí de 1,6 bi e ao mesmo tempo fazendo um porto privado, que esse é um empreendimento de 3, 4, 5 anos para daí começar a entrar em operação. Então, simultaneamente você está construindo coisas novas e precisa de software para gerenciar tudo isso aí, e ao mesmo tempo você está cuidando de tudo aquilo que já é o rodar ou o crescer, né? Então, você faz as 3 coisas, né? Você faz o rodar para ele se manter ativo, manter adequado nas regras de negócio, você faz o crescer, que é aquilo que você acrescenta novas funcionalidades de acordo com o que foi priorizado, e você faz o transformar também, porque quando o negócio precisa se transformar, é uma oportunidade da tecnologia também se transformar na engenharia de software, atuando com todos os recursos atuais, né? Seja IA, seja uma engenharia de software mais sofisticada, um processo em que você consegue utilizar melhores recursos de cloud ou on-premise combinado, fazendo uma plataforma híbrida. É assim que a gente decide. A gente tem uma cadeia de priorização, porém, é como o Claudio disse, né? Você não engessa ela, né? Porque a todo momento você tem que estar revisando isso aí se não tem algo entrando que gera mais valor ou mitiga mais risco. E aí isso pode ser repriorizado. Perfeito. Bom, quero agradecer mais uma vez as considerações, contribuições de vocês aqui hoje e parabéns mais uma vez pelo prêmio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pelo convite. Muito que agradeço. Bom, e vocês continuem aqui com a gente na cobertura das Mais Inovadoras nos de TI, nas discussões todas sobre inovação, que a gente ainda tem muito mais. Não esqueça de curtir e comentar nesse vídeo também. Até a próxima.